Oi, eu me chamo Vitória Leda, sou nutricionista e se você tem uma criança que é um pouco difícil ali de inserir uma alimentação mais adequada, de ofertar alimentos naturais como verduras, legumes, frutas, a pedidos, eu vou aqui falar um pouquinho sobre coisas que você pode estar fazendo que vai ajudar o seu filho, a sua filha a aceitar melhor esses alimentos realmente saudáveis, esses alimentos mais naturais, que geralmente as crianças em alguma fase têm um pouquinho de dificuldade de aceitar. Problemas de saúde que são ligados a uma alimentação inadequada, a uma má alimentação, são considerados graves problemas de saúde atualmente. E cuidar da alimentação dos nossos pequenos ainda na infância faz toda diferença na saúde da criança, até mesmo quando ela chega na fase adulta. Uma criança que se alimenta de forma adequada, de forma saudável, cresce um adulto mais saudável. E isso já ajuda a reduzir as chances da criança desenvolver diversas doenças já na fase adulta, né? Ela ter esse hábito alimentar saudável desde pequeno, desde pequena. Mas eu sei que nem sempre, na grande maioria das vezes, não é fácil a gente ofertar ali alimentos naturais, alimentos saudáveis para as crianças. Às vezes até criança que, quando menorzinha, não tinha esse trabalho, quando passa a crescer um pouquinho, passa a ter uma maior seletividade alimentar, passa a dar um pouquinho mais de trabalho para aceitar esses alimentos, né? As frutas, as verduras, os legumes, vegetais. Mas eu vou te dar aqui dicas de coisas que você pode estar fazendo que vai melhorar essa relação da criança com a comida. A gente tem que ter muito cuidado ao introduzir novos alimentos, até mesmo na introdução alimentar ou até mesmo depois da criança grande, porque dependendo do jeito que a gente vai apresentar esse alimento para a criança, dependendo do jeito que a gente vai fazer com que a criança coma esse alimento, a forma que você vai inserir esse alimento novo pode influenciar tanto positivamente como negativamente. Porque eu sei que você quer o melhor para a saúde do seu filho, da sua filha, mas a gente tem que ficar atento ao jeito que a gente vai apresentar esses alimentos, porque mesmo sendo pensando na saúde da criança, dependendo do jeito que você faz isso, é mais atrapalhar do que ajudar na aceitação desse novo alimento. As experiências alimentares que a criança tem com a família, no seu cotidiano, faz toda a diferença. Antes, acreditava que a criança desenvolvia o seu paladar no processo do aleitamento materno. Mas, recentemente, nesse ano ainda que saiu a notícia desse estudo, fizeram esse estudo no Reino Unido com 100 mulheres através de uma ultrassonografia 4D. E nesse estudo foi possível ver que as crianças, ainda no útero, antes mesmo de nascer, já demonstrava ali quais alimentos que ela mais gostava e que ela menos gostava. E esse estudo é a primeira evidência que tem deles respondendo a esses diferentes sabores ainda na barriga da mãe. Eles deram cápsulas de cenoura em pó e de couve em pó para as gestantes. E separaram outro grupo onde não deram essas cápsulas com sabores específicos. E após 20 minutos, que as mães tinham ingerido essa cápsula, foi possível observar que a maioria dos nenéns faziam careta ao comer o couve. Já os que comeram a cenoura pareciam sorrir, como vocês podem ver nessa imagem. Aquele nenenzinho que está demonstrando, esboçando esse sorriso, foi um dos que consumiram a cenoura. E esse estudo é super interessante porque mostrou ali, a gente conseguindo ver a reação das crianças, que a gente passa a desenvolver as nossas preferências alimentares antes mesmo de nascer. Porque o sabor do líquido amniótico, ele muda dependendo da alimentação da gestante. Dependendo do que a gestante consome, o sabor do líquido amniótico vai mudar. E ainda mesmo ali na barriga, as crianças já passam a
diferenciar, já passam ali a traçar suas preferências alimentares. Mas o que a gente pode fazer quando a aceitação da criança para novos alimentos não é boa, ou para alimentos naturais, para um novo sabor? Já foi comprovado que a criança leva de 12 a 15 apresentações para realmente ele passar a gostar, se acostumar com o sabor desse novo alimento. E aí que muitas vezes os pais desistem, porque realmente é uma quantidade muito grande de vezes. Não é porque na primeira vez que você ofertou um alimento para sua criança, ela não gostou, não quer dizer que ela não vai gostar nunca. Porque, como vocês puderam ver, leva de 12 a 15 apresentações desse alimento para a criança passar a gostar. É só porque é um alimento novo, um alimento diferente, que ela não tem ali o hábito, o costume de comer. E aí muitas vezes quando a criança ali na primeira vez que foi ofertado aquele alimento não gostou, pronto, já nem ofertam mais. Ou até tentam uma, duas vezes e a criança segue sem gostar, sem conseguir consumir, dando aquele trabalho para aceitar, e aí os pais passam a desistir de oferecer aquele alimento. Mas a gente tem que ter paciência e tem que respeitar o processo da criança. Não adianta, por exemplo, a gente colocar o alimento de forma escondida na refeição, porque isso vai fazer com que a criança desconfie de você, vai fazer com que a criança passe às vezes até mesmo a não gostar do outro alimento que antes ela gostava, mas como você está misturando com algo diferente, ela vai passar a recusar até mesmo o alimento que ela aceitava antes. Então a gente tem que respeitar o processo da criança para a gente realmente conseguir auxiliar ela. E às vezes a gente esquece de usar a nossa criatividade, às vezes a gente acha que a criança tem que gostar ali do alimento do jeito que ele é, pura. Oferece a cenoura ali crua para a criança, ou então bota a criança comer ali aquele legume só daquele jeito, daquele modo. E muitas vezes, se a gente mudar a forma de preparar esses alimentos, você vai gostar bem mais. Por exemplo, a criança não gosta de determinados legumes, o legume ali cru, mas talvez assado junto com a carne, a criança goste. Então a gente tem que usar a nossa criatividade e vendo receitas com esses alimentos que a criança não gosta, receitas diferentes, outros jeitos da gente apresentar esse alimento para os nossos pequenos. E essa é a primeira dica que eu dou assim, para aceitação realmente da criança desses alimentos que ela não aceita. Se mesmo depois dessas 12 vezes, por exemplo, que você tentou ofertar o alimento, até mesmo antes, se ela não gostou, você pode tentar apresentar de outra forma, em outro tipo de preparação. Outra coisa que ajuda muito na aceitação das crianças é incluir ela na preparação de receitas, da nossa comida, até mesmo a comida do dia a dia. Coloca ela para te ajudar a fazer o arroz, a fazer a salada, a fazer a carne. Claro que com atenção, olha, não vamos colocar a criança ali para mexer com faca, com fogo, não. Ajudar a gente com que ela puder ajudar, sem colocar riscos. Isso vai fazer com que tenha mais bagunça? Vai fazer com que tenha mais bagunça. Mas vai ajudar muito na aceitação da criança, porque ela vai estar ali envolvida, ela vai ter participado e torna até um momento dela com você. Ela vai ter mais interesse naquele alimento que ela ajudou a preparar. E outra coisa que faz toda a diferença é o exemplo. A criança vê a gente comendo aquilo que está sendo colocado para ela. A mesma coisa que a gente está comendo está no pratinho dela. O que ela está comendo está no pratinho da gente. Ela vê que os pais, que os irmãos estão ali consumindo aquele alimento. Isso vai ajudar. Então, essa junção, é esse cuidado que a gente tem que ter. Incluir a criança nas preparações, fazer com que ela ajude ali na medida do possível na preparação, mesmo que isso gere mais bagunça. E comer junto com a criança, botar o prato ali, o prato dela, o seu prato, o prato dos pais, sentar numa mesa e consumirem juntos, fazer essa refeição juntos, vai ajudar bastante. Bom, essas foram algumas dicas que eu peguei aqui para falar, que são super importantes, que auxiliam nisso. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau!